Olá, pessoal. Olá, pessoal. Uma excelente Uma excelente noite de domingo a todos vocês. Ô, Marcos, por favor, é isso. Desliga aí, Marcelo, o seu microfone, por gentileza. Por favor, é isso. Desliga aí, Marcelo, o seu microfone, por gentileza. Isso. Boa noite, pessoal. É um prazer estar novamente aqui em mais uma live reunido com vocês, tá? Uma excelente tarde de domingo. E eu quero agradecer aí a todos vocês que estão assistindo essa live. Nós tivemos que fazer aqui uma manobra para que o Marcelo pudesse participar da live também, por causa da microfonia, né? Então, eles desligaram os microfones deles para que eu possa estar falando sem haver um retorno duplicado da minha voz, tá bom? Então, nós vamos fazer essa live hoje dessa forma, e o objetivo aí é trazer a mensagem da promessa para vocês. Uma boa noite aí a todo o pessoal do chat. Nós temos bastante pessoas aqui, né, que estão participando aí, né? Nós vemos aqui a Cláudia, a Maria Martins, né? Uma boa noite aí também para você, Cláudia Silva. Uma boa noite aí também a Maria Martins, né? E a Eliane Araújo. Nós temos aqui também o Gilson Silva. Uma boa noite para você também, Gilson. Nós temos aqui a Cláudia, né? A Cláudia Silva. Uma boa noite para você também, Cláudia. E assim nós iremos compartilhar essas informações maravilhosas que nós temos para passar aqui para todos vocês nessa noite. Tá bom, pessoal? A gente tem feito pesquisas aí dentro dos livros, e as pesquisas que nós temos feito têm sido reveladoras. E eu digo para vocês que nós estamos vivendo hoje em uma época onde as profecias elas estão tendo o seu cumprimento, elas estão no ápice do cumprimento, né? Nós temos profecias dentro do livro de Daniel, nós temos profecias dentro do livro de Ezequiel, nós temos profecias dentro do livro de Jeremias, nós temos profecias dentro do livro de Isaías, nós temos profecias dentro do Apocalipse, dentro do livro de João. Diversas passagens bíblicas, elas confirmam as novidades da promessa e, como destaque principal, a promessa de Atos 29, aonde diz que na sétima contagem do povo, os seus olhos iriam se abrir e a glória da herança brilharia sobre eles. E as novidades da promessa seriam proclamadas de Jerusalém e as fontes seriam abertas, né? Então nós vemos, diante de tudo isso, diante de todas essas verdades que estão chegando até nós nesses últimos tempos, né? Nós vemos aí o cumprimento dessas profecias e, principalmente, irmãos, as coisas que estiveram ocultas, porque nós sabemos que o sistema templário, o sistema religioso, ele tem ocultado muita coisa, até mesmo dentro da Escritura. Ou seja, a Escritura que nós conhecemos, ela sofreu diversas modificações nos concílios, como nós havíamos falado na live ontem, né? Nós trouxemos essa informação na live ontem, e realmente é o que tem acontecido aí no decorrer de todos esses anos, de todo esse tempo em que nós estamos aqui fazendo esse trabalho de pesquisa, e durante todas as nossas gerações, dos nossos avós, bisavós, né, houve mudanças dramáticas, mudanças que fizeram com que a história da humanidade tomasse outro rumo. Vocês estão compreendendo? Né? Então, muitas coisas que eles colocaram dentro das Escrituras, muitas coisas que os concílios de Constantino, o concílio de Niceia, o concílio de Trento, muitas das mudanças que eles fizeram afetaram a nossa história por completo. Mas, por causa do cumprimento dessas profecias, hoje nós estamos aí pesquisando e descobrindo a verdade que está vindo, né? Nós estamos chegando em muitas coisas que estavam ocultas. Então, nós sabemos que houve
uma manipulação, né? Houve mudanças, houve a retirada de livros, houve a implantação de falsas doutrinas dentro da escritura, que nós conhecemos aqui nas Américas, que nós temos nas nossas mãos, e o objetivo dessas mudanças foi a única e exclusiva implantação do Império Templário, do Império Romano, né, nesses últimos tempos aí, para poder esconder a identidade do povo brasileiro e também do Brasil, entendeu? Então, hoje, nós iremos trazer aqui uma informação muito forte, uma informação que dentro da Bíblia do Almeida, ela foi contada de uma forma diferente, ela foi contada de uma forma totalmente distorcida, né? E nós iremos agora apresentar aqui, dentro de um livro de história, juntamente com o Marcos aqui e o Marcelo, né? Nós iremos compartilhar com vocês essa informação, porque tem sido algo muito forte, algo muito revelador, nós temos descoberto dentro dos livros de história, entendeu? E também dentro de muitos apócrifos. O que vai ser falado hoje aqui é algo bombástico, é algo que vai ser um divisor de águas. Por que nós dissemos isso? Por que nós dissemos que será um divisor de águas? Nós dissemos que será um divisor de águas justamente por conta de muitos que estão aqui assistindo essa live e que também assistirão essa live posteriormente, muitos irão entender, irão receber essas informações, como também muitos não irão receber essas informações, entendeu? Então, o nosso trabalho é levar a mensagem da promessa a todos, é levar essas verdades que estavam ocultadas a todos. Se as pessoas elas vão entender ou se elas vão aceitar, aí já não é problema nosso, é problema delas com Yahushua. Mas as novidades da promessa de Atos 29, que está intimamente ligada com a história do Brasil e com os livros, inclusive nós vamos mencionar aqui também uma das fontes aonde nós temos o livro de Enoque, que fala dos livros que apareceriam no finais dos tempos, trazendo toda essa verdade que haviam escondido por mais de 500 anos, né, dentro da história do Brasil. Vocês aí, o irmão Marcos, o irmão Marcelo, eu vou dar a palavra para vocês, para que vocês possam dirigir aí aos irmãos do chat, e aí em seguida a gente vai estar passando aí as informações dentro do livro, que será uma informação bombástica nessa noite. Tá bom? Eu vou fechar meu microfone para que eles possam falar aí. Uma boa noite, né, a todos os irmãos que estão assistindo essa live, né? Aos irmãos do chat aí. E para nós é uma alegria, uma honra, né, estar aqui mais uma vez, né, compartilhando essa palavra, né? Porque é que eu falei, nós sabemos que nas escrituras são 3.600 erros, né, dentro dela. E muito mais ainda, né, que a gente sabe, né? Mas você vê que a promessa, ela tem que ser passada. E nos últimos tempos agora, ela vem sendo revelada, né? Aqueles que buscam, né? E isso é muito forte, isso é muito maravilhoso, porque tem que ser passada, né, da maneira que o povo entenda e venha buscar também essa promessa, né? Porque ela está sendo dada de graça a todos aqueles que buscam, né? E isso para nós é uma alegria estarmos aqui nesse momento, né? E passar isso, né? Isso a gente fica muito feliz de estar participando, né? Mais uma vez desse momento, né? Grandioso, porque eu falei, vem aparecendo muitos relatos, né? Claro para nós que a verdade está aparecendo, né? Então nós temos que buscar, temos que compartilhar essa verdade, né? E isso é muito importante, né? Por isso que vale a pena nós estamos aqui hoje, né? A gente buscar isso, compreender isso que vale a pena, entendeu? Eu vou passar a palavra para o meu irmão aqui e nós estamos aí. Meus amados irmãos aí do chat e todos que estão assistindo essa live maravilhosa. E como os irmãos falou, né? Profecias e profecias. Tem Atos 29, é um dos principais que fala sobre a novidade da promessa. E ainda como o irmão Redinei falou, de livro de Enoque, né? Que ia vir livros e mais livros para poder a gente compreender o que foi retirado
da escritura que está nas nossas mãos, que foi feita especialmente para nós, aqui o povo de Arruas, entendeu? E foi muito modificado. E agora, como a profecia está sendo cumprida no fim dos tempos, que viria livros e livros que ia mostrar para todos os irmãos que abre o coração, né? Que dá entendimento, que entende o que os irmãos estão passando aí para todos. O Atos 29, essa é um dos principais que fala realmente de Jerusalém, né? Que é o Brasil, que a gente, todos nós sabemos nisso. E eu vou passar para o irmão Rodinei, para ele passar essas bombas maravilhosas que vocês vão surpreender hoje, essa bomba que ele vai passar aí. É contigo, irmão Rodinei. É isso aí, pessoal. A sincronização que nós fizemos aqui está perfeita. Muito bacana, né? Tudo isso. A gente fica feliz porque a gente sabe que esse trabalho, ele não é feito somente por nós, né? Esse trabalho de levar a promessa, ele é feito por todos vocês, aí nos ajudando a levar esse trabalho, e principalmente pelo nosso Salvador Yahushua, né? Que está à frente de tudo, que está à frente desse trabalho maravilhoso da promessa. Entendeu? Então, gente, como eu estava falando, existe aí toda uma história que foi ocultada, que foi escondida por muitos, mas muitos anos, e hoje essas informações elas estão chegando de forma gradativa a todos nós. E nós vemos, dentro desse tema da live de hoje, né, um assunto muito forte, onde nós iremos mostrar aqui para todos vocês algo que foi colocado dentro das Escrituras, foi colocado dentro da João Ferreira de Almeida e de muitas traduções das Escrituras, e essa informação ela não condiz com a realidade, por incrível que pareça. Por isso que nesses últimos tempos nós precisamos pesquisar não só a Escritura que foi nos apresentada aqui, mas também os apócrifos e os livros de história. Isso exige um esforço da nossa parte, isso exige um trabalho minucioso para que a gente possa chegar nessas verdades. Entendeu, pessoal? E isso é o que nós temos feito já há 4 anos, onde nós estamos trabalhando, pesquisando, visitando sebos, visitando museus, visitando livrarias, visitando locais onde os acontecimentos bíblicos eles ocorreram, e isso daí é uma coisa que nós iremos dar início aqui nos meses seguintes, aonde nós iremos em um local onde os acontecimentos bíblicos eles ocorreram, isso nós temos tudo documentado, né? E assim sucessivamente. Então, gente, foi nos contado a escritura que nós temos aqui nas Américas, na nossa mão, ela nos transmite a informação de que Judas, o qual o nome dele não era Judas, porque a letra J não existia, né? E não existe nem dentro do aramaico, nem dentro do hebraico, não é esse hebraico moderno, né? Mas o hebraico antigo, ela não existe. Então o nome dele é Iudas, era o Iude no lugar do J. O nome dele era Iudas. E a história de Iudas, que foi nos apresentada, era que ele traiu Yahushua por 30 moedas de prata, né? A Bíblia do Almeida coloca ali, no lugar do verdadeiro Salvador, que se chama Yahushua, coloca Jesus. Entendeu? E que ele havia sido traído no Getsemane por 30 moedas de prata, e depois dessa traição, ele acabou cometendo suicídio, né? Se enforcando em uma árvore. E a gente vê que o enforcamento, ele era uma coisa que existia naquela época, era uma prática comum nos dias de Yahushua. Entendeu? A morte por enforcamento, a condenação por enforcamento. Mas será isso verdade? Será que essa história, a qual as escrituras aqui nas Américas nos apresentam, será que ela é realidade? Então vamos conferir essa informação dentro do livro, né,
os arquivos secretos do Vaticano. Entendeu? Nós sabemos que 85 quilômetros de biblioteca contém registros, imagens, fotos, documentos, papiros, onde o acesso é proibido, mas muitas informações têm chegado nesses últimos tempos, né? Essa é uma grande realidade que a gente precisa falar para vocês e mostrar para vocês o quanto Constantino manipulou as escrituras. O quanto Constantino ele fez para que as escrituras fossem moldadas ao sistema templário, ao sistema católico romano e, posteriormente, ao protestantismo, de Martinho Lutero, João Calvino e Zwingli. Entendeu? Então, eu vou ler aqui para vocês, aqui, dentro desse livro, uma informação bombástica sobre um apócrifo que ficou muitos séculos escondidos nos subterrâneos do Vaticano, e esse apócrifo ele veio à tona em 2006. No mês de abril, aqui tem a data, eu irei mostrar essa data para vocês através da leitura desse livro. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, Marcos, Marcelo, a leitura, bem tranquilo, sem pressa, para que todos os irmãos que estão aí acompanhando essa live, eles possam entender cada detalhe, cada informação que será passada através desse livro que nós iremos ler aqui agora para todos vocês, tá bom? Veja bem. O Evangelho de Judas. O Evangelho quer dizer, Evangelho significa promessa. A promessa de Judas, né? O Evangelho de Judas. Então eu vou aqui colocar aqui essa questão aqui agora para vocês poderem entender. Veja bem, prestem bem atenção na leitura que será feita aqui, revelando, né, dentro desse apócrifo, com base nesse apócrifo de Judas, a informação secreta e ocultada que esteve dentro dos subterrâneos do Vaticano por muito tempo. E o fato de ela estar nas nossas mãos hoje é cumprimento de Colossenses 1:26. O livro de Colossenses 1:26, ele diz o seguinte, né? O mistério que esteve oculto por todos os séculos e em todas as gerações, mas que agora foi revelado aos santos. Nós vemos o cumprimento dessa profecia registrada dentro do livro de Colossenses 1:26, e é isso que nós iremos mostrar para você a partir de agora. Eis o relato secreto da revelação que Jesus, eu vou ler como está aqui no livro, tá? Nós sabemos que é Yahushua, mas eu vou ler como está aqui. Fez num diálogo com Judas Iscariotes. O livro está mencionando que existe uma revelação secreta, existe um relato secreto contido dentro de um apócrifo, aonde Yahushua, ele teve um diálogo com Judas. Ele teve um diálogo com Judas. E aqui diz o seguinte, esse diálogo ocorreu uma semana antes da celebração da Pessa, antes da celebração da Páscoa, que é nos apresentada dentro da Bíblia do Almeida. E Yahushua disse para ele o seguinte, olha o que Yahushua disse para Judas, afasta-te dos outros, e contar-te-ei os mistérios do reino. Eu, particularmente, eu nunca vi essa passagem dentro da Bíblia João Ferreira de Almeida, dentro de nenhuma outra tradução da Bíblia. E creio que vocês também nunca viram essa informação também. Entendeu? Veja bem, ele chegou e Yahushua disse para ele que ele tinha que se separar das demais pessoas, que ele tinha que se afastar das demais pessoas ali, da convivência dele, para que algo de extrema importância fosse passada para ele. Não é isso que está dizendo aqui o livro? Veja bem. Olha o que ele disse. Tu tens
e Yahushua falando para Judas, para Iudas: tu tens a capacidade de alcançá-lo, mas padecerás os extremos do sofrimento. Esse trecho foi retirado daquela que é considerada a maior descoberta dos últimos tempos, em relação a estudos bíblicos em geral. Vocês estão vendo? O chamado Evangelho Perdido de Iudas Iscariotes, né? O chamado Evangelho Perdido de Judas Iscariotes foi revelado ao público em fevereiro de 2006. Embora tenha sido descoberto originalmente na década de 1970, em um local próximo à cidade de Elmínia, distante mais ou menos 120 quilômetros do sul do Cairo, no Egito. Quando se fala de apócrifos, há sempre uma novidade que pode lançar mais luz sobre os documentos guardados às 7 chaves pelos arquivos do Vaticano. E nem sempre são liberados pela alta cúpula papal para divulgação. Para vocês verem, esses livros, intitulados apócrifos, sempre estiveram minuciosamente guardados, ocultados, escondidos pelos líderes papais da religião templária no subterrâneo do Vaticano. Dentro desses 85 quilômetros de biblioteca existentes, entendeu? Vejamos o que sabemos até aqui sobre o achado. A obra foi identificada como o Evangelho Apócrifo, ou seja, não reconhecido oficialmente pela Igreja Católica. Datado de meados do século II, sua autoria é atribuída a seguidores gnósticos, um documento ligado a uma sabedoria de caráter intuitivo e transcendental. Veja que essa obra ela foi identificada como um apócrifo, né? O apócrifo Evangelho Perdido de Iudas Iscariotes. Entendeu? O Evangelho Perdido de Iudas Iscariotes. E ele foi considerado pela cúpula da religião templária, né? Pela cúpula da religião templária, no século II. Aqui o livro menciona, no século II. E eles, que fazem parte dessa cúpula, intitulou esse apócrifo como gnóstico. Como sempre, né? Como no caso de todos os demais apócrifos apresentados aí dentro dos livros. Entendeu? E esse foi o principal motivo de esses apócrifos ter sido retirados, ter sido excluídos, né, das escrituras que nós conhecemos e que foi apresentada para a gente aqui nas Américas. Embora esteja um estado precário, né, embora esses apócrifos, alguns deles, esteja em estado precário em algumas partes, ainda se pode discernir sua estrutura original, composta por 26 páginas de papiro, escritas em copista dialectal, última forma de escrita utilizada no Egito Antigo. Seu conteúdo, não menos polêmico que seu suposto autor, fala sobre relações entre Judas Iscariotes, conhecido por todos como o traidor, né? A imagem que apresentaram para nós, a informação que transmitiram para nós a respeito de Judas é que ele havia traído o Salvador Yahushua, né? Nós conhecemos, quando falamos de Judas, do que nós lembramos? Traidor, né? Não é isso que acontece? Vamos em frente aqui.
Revela também que a traição tão preparada pela igreja, olha aí a bomba, gente. Olha essa informação apresentada dentro desse livro. Revela também que a traição tão preparada pela igreja, pelo sistema templário, não foi bem da maneira como todos conhecem, e sim uma maneira do então discípulo atender a um pedido do próprio mestre para que fosse denunciado aos romanos, e assim cumprir sua missão por meio do padecimento, como está dizendo aqui dentro do livro. Você vê que essa história apresentada aí, houve uma mexida, houve uma manipulação, né, para colocar essa história de Judas, o traidor, com relação ao Salvador Yahushua. Mas isso não é bem a verdade, como está dizendo o livro. O livro diz aqui, ó, não foi bem da maneira como todos conhecem, e sim uma maneira do então discípulo atender a um pedido do próprio mestre para que fosse denunciado aos romanos, e assim cumprir sua missão por meio do padecimento. O manuscrito ficou desaparecido por quase 1.700 anos. Olha só quanto tempo esse manuscrito ele ficou escondido. Olha quanto tempo esse manuscrito ficou ocultado. 1.700 anos. E a sua única cópia conhecida foi revelada por completo em 6 de abril de 2006, pela revista National Geographic. Todos conhecem, né? A National Geographic, uma revista, né, também, e foi divulgado por ela no dia 6 de abril de 2006. Autenticado por especialistas como pertencente a um período entre o século 3 e 4, é uma cópia de uma versão mais antiga, datada de 150 DC. 150 DC, que quer dizer depois de Cristo, né? Como o livro aqui está apresentando. E regida originalmente em grego. Embora o teste de carbono 14 prove que não há chances de o manuscrito ter sido escrito pelo próprio Judas, dado o período em que teria sido escrito, a National Geographic pagou cerca de $1 milhão pela divulgação exclusiva de seu conteúdo, que contraria diretamente a versão dos 4 evangelhos oficiais. Marcelo, você e o Marcos, vocês querem fazer algum comentário dentro dessa leitura que foi feita aqui até agora? Eu vou fechar meu microfone aqui para que vocês possam participar e fazer algum comentário, ok? Só um minutinho, vou fechar aqui. Você e o Marcos podem fazer e depois nós daremos continuidade. Então, irmão Ginei, esse aí é uma verdadeira bomba. Como os caras escondeu da gente esse apócrifo de mais de 1.000 e poucos, 1.500 anos ou mais, né? E veio jogar agora em 2020, 2006. Então, é muita palhaçada do sistema religioso que colocou para a gente, na garganta da gente, essas escrituras, né, que foi mexida, né, e muito forte essa revelação da promessa que você está trazendo hoje para o pessoal de Yahushua, muito forte, para as pessoas abrir a sua mente, e muitas coisas da nossa escritura que temos na nossa mão foi mexida. Temos que pesquisar muito a fundo mesmo para poder a gente descobrir coisas que está nos apóstolos, né, do Atos 29, na novidade da promessa. É muito forte esse relato, esse que está passando aqui hoje para a gente, para todos nós aqui.
Então, é perfeito, né, Rodinei? Você vê que o que você falou aí hoje, muitas pessoas nunca viu falar isso, mencionar isso, né? É muito importante, né? Você vê que, você mencionando aí sobre Judas, que a Bíblia relata que temos dois Judas, né? O irmão de Tiago, né? E Judas Iscariote, né? E então, você vê que aquela malhação de Judas, né? Aquela malhação de Judas que o sistema coloca, né, na Semana Santa, entendeu? Você vê que já para ter uma mágoa, né, dos discípulos, né? Você vê que ele fala aqui, ó, a malhação de Judas, né? A malhação de Judas, queima de Judas, né? Tradução diversas. Deixa eu explicar, achar aqui, pera aí um momento. Então, aquela malhação de Judas que o pessoal fala, né? Bate no Judas na Semana Santa, você vê que já é um sistema, né, para ter uma mágoa, né, Isso eu acho que agora, vou deixar aqui, ó. A malhação de Judas, a queima de Judas, é uma tradição vigente em diversas comunidades, católica e ortodoxa. Foi introduzida na América Latina pelos espanhóis e portugueses, também realizada em diversos outros países, sempre no sábado, aleluia, simbolizando a morte de Judas Iscariote. Você vê como é que é, rapaz. A turma cria uma festa, um sistema, né, para deixar a pessoa mais afundada nisso ainda, né? Porque cria um ódio, né? Faz criar um ódio, né? Você vê que é bem claro isso aí, né? E, então, por isso que as pessoas têm que ficar bem atentas com isso, né? Porque venha entender isso, né? Porque você vê que é bem claro mesmo, né? Eu nunca vi falar isso aí, né? Que você está falando aí hoje, né? A gente buscar entender. Mas você vê que é muito forte, nossa, muito forte. E vou passar a palavra para você agora, porque, olha, tem muita coisa maravilhosa, hein? Realmente houve, né, toda uma manipulação, e esse apócrifo, o Evangelho Perdido de Judas Iscariotes, né, a gente vai procurar esse apócrifo em PDF para poder ler ele, porque com certeza ele vai trazer mais informações reveladoras, contrariando. Você vê que o livro menciona aqui, né, que a National Geographic pagou cerca de $1 milhão. $1 milhão pela divulgação exclusiva do seu conteúdo, né? E esse conteúdo apresentado dentro desse apócrifo, ele ele enfrenta, confronta de forma direta a versão dos 4 evangelhos oficiais, quer dizer, dos 4 evangelhos que foram colocados, né? Foram colocados aí dentro da escritura de João Ferreira de Almeida, dizendo que ele havia traído o Salvador Yahushua por 30 moedas de prata. Essa informação, ela não condiz com a informação apresentada dentro desse livro apócrifo, né? O Evangelho Perdido de Judas Iscariotes. Vocês que estão assistindo essa live, vocês do chat quiserem fazer a anotação desse apócrifo, anota aí, pessoal. Anota aí para vocês baixarem esse apócrifo e você ler e trazer e ver e observar tudo aquilo que foi ocultado, tudo aquilo que foi escondido da gente durante anos. Vamos continuar aqui a leitura do livro. Tem mais informações aqui para passar para vocês. Entre outros pontos, esse apócrifo afirma que Judas era discípulo mais fiel de Yahushua, né? E aquele que mais entendia seus ensinamentos. Gente, olha a informação contida dentro desse apócrifo. Vocês observaram isso aqui, Marcos? Vocês observaram isso aqui? Você viu isso aqui, Marcelo? Eu vou ler de novo. Eu vou repetir de novo. Entre outros pontos, esse apócrifo afirma que Judas, que era Judas, era o discípulo mais fiel de Jesus, como está aqui dentro do livro, né? Que a gente sabe, nós sabemos que é Yahushua. E aquele que mais entendia seus ensinamentos. Sua narrativa fala de alguns ensinamentos exclusivos transmitidos pelo próprio Yahushua e apresenta
uma estrutura hierárquica de seres angelicais e outra versão para a criação do universo. O manuscrito diz ainda que Judas era seu discípulo favorito e o único conhecedor de sua verdadeira identidade. Gente, que bomba! Que bomba essa informação. Contraria ou não contraria o que foi ensinado para a gente? Assim, o traidor não teria se enforcado. Assim, o traidor não teria se enforcado, como é contado no Novo Testamento, mas se recolhido para o deserto em reflexão, totalmente cônscio do perdão de Yahushua e do cumprimento da sua verdadeira missão de libertar a divindade de Yahushua de seu corpo humano hospedeiro. Ele não se enforcou. Judas não se enforcou. Ele tinha a missão de auxiliar o Salvador Yahushua no cumprimento do desprendimento, né, do espírito e da alma de Yahushua, daquele corpo hospedeiro, o qual ele habitava, o qual ele estava habitando, aquele corpo físico. Olha a revelação bombástica dentro desse apócrifo. Tá vendo? Assim o traidor não teria se enforcado, como é contado no Novo Testamento, mas se recolhido para o deserto em reflexão, totalmente cônscio do perdão de Yahushua, né? E do cumprimento da sua verdadeira missão de libertar a divindade de Yahushua do seu corpo humano hospedeiro. Em outra passagem, a narrativa fala ainda que Yahushua teria dito a Judas: você tem a tarefa maior. Vai sacrificar o corpo que carrega no meu espírito. Olha só, vai sacrificar o corpo que carrega o meu espírito. Na sequência, revela a consequência dessa missão. Você cairá em desgraça por gerações, mas um dia vai estar acima disso. Sua narração termina abruptamente quando da prisão de Yahushua e não fala sobre o destino final do seu personagem principal. E é verdade que a escritura do Almeida, ela diz, e ela menciona, e ela fala, até o momento ali em que eles ensinaram que o sistema templário colocou que ele havia se enforcado, e depois não se fala mais dele, né? Quer dizer, eles mudaram a história de Judas, mudaram todo o sentido da história dele para um outro lado totalmente negro e corrompido. Negro não, negro, né? Porque, né? Você vê que é mentira. Aquilo foi acréscimo, aquilo foi modificado. E isso foi feito aonde, gente? Lá em 335, nos concílios, onde Constantino, né, ele implantou essas mentiras dentro da escritura para moldar ela ao sistema templário. Vamos continuar aqui, que ainda tem mais informações para vocês. Vamos continuar aqui, ó. Olha só. Quem foi Judas Iscariotes? Quem foi Judas Iscariotes? Qual seria a importância de conhecer um suposto evangelho vindo de um traidor? Qual seria a importância de obter conhecimento? Qual seria a importância, qual seria o interesse de obter conhecimento de um suposto traidor? Automaticamente, ninguém queria saber, né? Iria querer saber sobre ele. Não interessa, né?
sobre ele. Então, toda essa história que foi colocada dentro das escrituras aí, que nós temos aqui nas Américas, foi para despistar e tirar da rota de pesquisa a respeito de Judas, para que o povo não descobrisse a verdade a respeito dele. E digo mais para vocês, tudo aconteceu aqui no Brasil. Para entender mais sobre a importância do manuscrito, é necessário levantar o que sabemos sobre esse personagem obscuro que adoramos odiar. Quer dizer, o sistema nos ensinou, o sistema nos condicionou a ter ódio de Judas. Não foi isso? Tanto é que, como o Marcos mesmo comentou aí, né? Todos os anos é feito um boneco numa determinada época e esse boneco é colocado num poste e o pessoal vai lá pro fogo, vai malhar ele com paulada, né? Entendeu? Quer dizer, o sistema templário nos condicionou a ter ódio desse discípulo de Arrucho, escondendo toda a verdade a respeito dele, escondendo toda a mentira, aliás, contando uma mentira no lugar da verdade, escondendo a identidade desse discípulo de Arrucho. E eles acharam que um dia isso nunca seria descoberto. Mas as novidades da promessa, elas estão sendo proclamadas daqui de Yahushalaim. Vamos continuar aqui a leitura. Judas Iscariotes era filho de Simão de Queriote. É o nome de apóstolo que mais vezes aparece nos evangelhos. 20 no total. Depois de Simão Pedro. E é uma helenização do nome hebraico Judá. Yahudá, que significa abençoado ou louvado. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão entendendo isso aqui? Assim, a denominação Iscariotes designaria uma conotação política, ligando o personagem ao grupo dos sectários, ramificação dos zelotes, que praticava ataques violentos e geralmente com o uso de punhais. Tá vendo aí, pessoal? O sobrenome, o título que foi colocado sobre ele indevidamente, né? O título Iscariotes, ele designaria uma conotação política. Tá vendo? Era um título, Iscariotes era um título, não era nome dele. Iscariotes era um título. E esse título é intimamente ligado ao quê? À política. Ligando o personagem ao grupo dos sectários, ramificação dos zelotes, que praticava ataques violentos, né? E geralmente com o uso de punhais. Daí viria a denominação latina sicari, contra as forças romanas na Palestina. Os laços do nosso herói com esse grupo são uma discussão se vem arrastando por anos e que provocaria até mesmo a hipótese do nome ser uma transposição do termo Ish-Sicari, homem do punhal, né? O termo Ish-Sicari se refere a homem do punhal. Tá vendo, pessoal? E o que mais sabemos? Para variar, quase nada, mas vamos procurar mais um pouco. De acordo com as informações veiculadas originalmente por São Jerônimo, a aldeia de Queriote teria o nome original Queriote Esron, né?
Kiriot Hezron. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui, se referindo a Kiriot, surgiu um nome interessante e muito familiar a todos nós. Aldeia. Né? Aldeia é o quê? É indígena. E também o nome Kiriot Hezron nos faz lembrar uma cidade bíblica chamada Kiriat Yarim, mencionada dentro da Escritura. Você vê que eles jogam a verdade, mas omite a informação. A tradução para o seu nome seria Cidade de Hezron, região localizada na província romana da Judéia, mais precisamente dentro do território pertencente, presta atenção nessa informação, que agora vocês vão entender que tudo aconteceu aqui no Brasil, tá? Presta atenção nessa informação. A tradução para o seu nome seria Cidade de Hezron, região localizada na província romana da Judéia, mais precisamente dentro do território pertencente à tribo israelita Yahudá. Yahudá. Terra de Yahudá. Onde é a terra de Yahudá? Tá aqui ou tá do outro lado? O que vocês acham aí, pessoal? Não é, Marcos? Tá vendo aí, gente? Vocês querem fazer um comentário aí, vocês, Marcos? Você e o Marcelo? Eu vou fechar meu microfone aqui, só um minutinho. Você vê, né, Odinei? A novidade da promessa, né? Quando a gente ia saber de uma novidade dessa, né? Muito forte, é gratificante para nós buscar isso mesmo, né? Porque está tudo confirmando, né? E é muito claro. Você vê que as pessoas odeiam, né? Tem um ódio de Judas, mas você vê que o homem que foi ele, né? Foi um homem para ajudar, para estar ali auxiliando, né? Na promessa. E você vê que o sistema coloca, né? Puxa, é muito difícil de saber disso hoje, né? Mas é grandioso, porque nós estamos descobrindo a promessa, né? A novidade está chegando a nós. E isso que é maravilhoso, porque nós conseguimos chegar hoje nesse momento, né? De estar repartindo esse pão, né? Essa comida verdadeira, porque a comida verdadeira é esse alimento que vem alimentar, para libertar o homem, né? E isso é muito gratificante. Estou passando a palavra para você, Marcelo. Nossa, irmãos, essa novidade aí, você não vai achar em lugar nenhum, no sistema religioso. É só aqui que a Rússia preparou para a gente, o povo de Arras, saber de uma novidade dessa maravilhosamente poderosa, cara. Eu chego a confiar assim, ó, que é muito forte. E a Rússia preparar o povo dele para saber de uma novidade dessa. Gente, é bomba pesada. O sistema vai tremer. Mas estamos aqui, que a Rússia nos deu essa promessa. Temos que ir para nós passar para os irmãos de Arrússia, de Arros, e todos vai saber dessa promessa maravilhosa. Passo para vocês, irmão Rodinei. Para vocês verem, né, como que Yahusha é maravilhoso. Informações de conteúdo elevadíssimo, informações trazidas, né? Informações trazidas. Né? É muito forte, gente. É muito forte essas informações. E a gente vê aí a constante informação chegando a todo vapor, né? A respeito das novidades da promessa. Isso é novidades. E novidades não é algo que foi repetido lá atrás. Novidades é algo recente, é algo novo. Não é verdade? É como está registrado no livro de Atos 29.
As novidades da promessa seriam proclamadas da onde? Yahushalaim. Entendeu? Então, gente, a gente vai continuar aqui essa leitura para poder mostrar aqui essa verdade, né? Você vê, ó, terra de Yahudá, terra de Judá. Para onde as tribos foram trazidas, né? Para onde as tribos de Judá e Benjamim foram trazidas nos navios negreiros? Para o Brasil. Terra de Judá. O Brasil é a terra de Judá. Entendeu? Então, vamos continuar aqui, ó. Hoje, o mesmo lugar abriga a cidade de Kirbet El Cariateim. Olha aí, ó. Eu acabei de mencionar para vocês sobre a cidade bíblica que a escritura ela apresenta, né? Chamada Kiriat Yarim, não é? Kiriat Jearim. Então você vê aqui, ó, Kirbet El Cariateim. Tá vendo, ó? Trata-se da mesma cidade, né? Localizada a 20 quilômetros ao sul de Hebrom. Lembrando que Hebrom também está localizada no Brasil. Entendeu? E nós iremos fazer um estudo aí, mostrando as localizações dessas cidades, e existe uma informação de que elas estão muito próxima da Chapada Diamantina, a localização dela, né? Aonde Abraão comprou o campo de Macpela para enterrar Sara. Está muito próximo aí a região localizada da Chapada Diamantina, onde existe ali um cemitério, aonde existe a informação de que os patriarcas foram enterrados ali. Tanto é que esse cemitério não existe cruz lá dentro. Entendeu? Posteriormente, nós iremos trazer muito mais informações referente a isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui a leitura aqui, que tem muita coisa boa para passar para vocês ainda. Tá? Essa live aqui, ela é uma live de conteúdo elevadíssimo, conteúdo bombástico aí, aonde traz toda a verdade ocultada, que o sistema ocultou e escondeu. Você vê que o que eles fizeram no concílio de Tentro e o concílio de Nicéia, trata-se de um verdadeiro estrago dentro da história, né? Porque eles modificaram, trocaram lugares, trocaram nomes, trocaram regiões, fizeram uma verdadeira baderna dentro dos concílios com o objetivo da implantação desse sistema templário como religião predominante no mundo, né? Mas hoje, por causa das profecias, nós estamos tendo um acesso a essas informações, né? Trata-se do cumprimento de profecias, especificamente a profecia aí de Atos 29, aonde diz que as novidades da promessa, elas seriam proclamadas de Yahushalaim, né? De Jerusalém, Yahushalaim, como nós sabemos e recebemos essa informação aí, e sempre iremos falar, sempre iremos mostrar essa verdade, e sempre iremos citar essa grande verdade a respeito da terra, né, que pertence à tribo de Judá. Você vê que Judá, ela é a tribo a qual foi dado o cetro. A tribo de Judá, ela recebeu das mãos do Salvador Yahushua o cetro da sabedoria, né? Ela recebeu das mãos do Salvador Yahushua o cetro para que acordasse os seus 11 irmãos. A tribo de Judá, que na sua grande maioria está aqui no Brasil, está aqui, né? Ela recebeu essa autoridade para levar a mensagem de despertamento das 12 tribos, entendeu? Das outras 11 tribos que serão despertadas. E a Escritura diz que as outras 11 tribos, elas se curvarão para Judá e reconhecerão ali, né, o risco que Judá correu por divulgar essas verdades e acordar a seus irmãos. Vamos continuar aqui. Aí aqui diz assim, ó. Fala dos 20 quilômetros ao sul de Hebrom, na Cisjordânia. Olha só como que eles são. Eles jogam, né, wing não, né? Eles jogam a mentira mesclada com a verdade, né? Falou de Hebrom, terra de Judá, depois jogou a Cisjordânia. Olha só. Entendeu? Então vamos continuar aqui a leitura.
Diz a lenda, olha só, lenda, tudo que eles chamam de lenda, diz a lenda que é lá que ficam os túmulos dos patriarcas. Gente, olha isso. Antes de passar essa informação para vocês, eu comentei ela. Por isso que eu tenho certeza que a Ruschel está dirigindo essa live. Porque o que eu vou ler aqui para vocês, eu não tinha lido antes. Eu não tinha lido. Mas eu mencionei para vocês a respeito dos patriarcas, não foi? Essa confirmação está aqui embaixo no livro. Na continuação da leitura. Olha aqui, ó. Diz a lenda que lá que ficam os túmulos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, embora ninguém os tenha visto. Tá vendo aí? Né? A confirmação aqui dentro do livro, confirmação do comentário que eu acabei de fazer aqui, né? Olha que coisa interessante, né? Deixa eu... Olha aí, pessoal. Trazendo um manuscrito de volta à vida. Subtópico do livro. Trazendo um manuscrito de volta à vida. Né? Quer dizer, o resgate de um manuscrito. Olha o que diz aqui, ó. Os especialistas que tiveram a oportunidade de examinar o original, né? Os especialistas que tiveram a oportunidade de fazer um exame minucioso no Evangelho de Judas Iscariotes, o Evangelho perdido de Judas Iscariotes, não sabem até hoje como foi que o papiro conseguiu sobreviver por tanto tempo. Tá vendo? Desde que o alvorecer do cristianismo invadiu o Egito, há mais ou menos 1.700 anos. Mas tem absoluta certeza que do papel que os negociantes das antiguidades tiveram na sua localização. Assim como nos casos de outras coleções de apócrifos, em especial os de Nag Hammadi e do Mar Morto, também o Evangelho de Judas conseguiu chegar ao mundo moderno, passando de mão em mão. A rota do Evangelho, até sua aparição pública, foi cheia de curvas e desvios. Depois que foi descoberto no deserto egípcio, entrou no círculo dos comerciantes de antiguidade. Foi parar primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos, onde ficou trancado num cofre de um banco em Long Island, Nova York, por 16 anos. Olha que quando esse apócrifo chegou na Europa, né? Olha quando ele chegou na mão dos Askenazes, o que eles fizeram com esse apócrifo de Judas? Pegaram ele e trancaram ele dentro de um cofre por 16 anos. Por que tanta preocupação? Por que tanto medo? Por que tanta preocupação que esse apócrifo circulasse nas mãos do mundo? Entendeu, gente? Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Verdade? Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Só foi salvo da destruição total porque foi adquirido em 2000 pela antiquária grega Frieda, Nusberg, Tchakos, né? Afinal, poderia ter sido triste para o documento. Mas Frida, preocupada com o estado do documento, resolveu enviá-lo para a Fundação Maecenas, na Suíça. Olha só, ele começou a circular pelo mundo, né? Ele começou a circular pelo mundo. E em fevereiro de 2001, esperava que os especialistas pudessem, assim, preservá-lo e traduzi-lo. O trabalho árduo da restauração demorou o suficiente para chamar a atenção de coptólogos da própria fundação e uma equipe liderada pelo especialista em manuscritos, né, da Universidade de Genebra. Assumiu a tarefa da tradução. O próprio professor chamou a tarefa de o quebra-cabeça, mais complexo jamais criado pela história, e requisitou a ajuda da restauradora de papiros, Florence, e do especialista de copta dialectal, Gregor,
né? O documento chamado oficialmente de Códex foi exaustivamente analisado pela equipe, que o desenvolveu e, em seguida, ao Egito, onde foi posto para ser conservado no Museu Cópita do Cairo. Entendeu? Olha só, o trabalho que esse manuscrito, né? Ele é chamado de manuscrito, esse livro, esse apócrifo, Evangelho Perdido de Judas Iscariotes. Ele deu muito trabalho com relação à restauração e cuidados especiais de profissionais da área, para que mantivessem ali intacto as informações contidas dentro desse apócrifo. Vocês verem, né? A redenção de Judas, o título aqui dentro do livro, a redenção de Judas, né? É claro que tal revelação teria que gerar alguma polêmica no mundo cristão. Olha aí, ó. Olha o que o livro está dizendo. Olha o que o livro está dizendo. Prestem atenção nessa informação aqui, gente. É claro, né? Olha só. É claro que tal revelação, teria que gerar alguma polêmica no mundo cristão. A ideia de que Judas teria traído Yahushua. Irmão Rodinei? Oi. Pode falar aí, Marcelo. Deixa só eu. Não estou ouvindo sua voz. Eu não estou ouvindo sua voz. Não está ouvindo minha voz? Está conseguindo me ouvir, Marcos? Está me ouvindo, Marcos? O Marcelo não está me ouvindo. Ô, Marcos, você está ouvindo, você tá ouvindo a voz do Rodinei? Perfeito, a voz do Dinei para mim aqui, tá normal. Tá normal, né? Pessoal do chat, vocês estão conseguindo ouvir aí as nossas vozes aí? Dá um feedback para a gente, por gentileza. A Tânia Maria disse que está perfeita para ela. Eu vou tirar aqui o meu fone, que eu não estou ouvindo a voz de vocês. Tá joia, Marcelo. A Tânia Maria, olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui o comentário dela. Tá conseguindo me ouvir, Marcos? Eu vou dar uma saidinha e vou voltar, que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Tá joia, perfeito, irmão Dinei. Eu estou ouvindo aqui, perfeito. Então vamos dar continuidade aí, tá? Marcelo, tá conseguindo me ouvir agora? Agora eu tô ouvindo certinho. Ok. Tá, agora só fecha o seu microfone que tá duplicando aí a voz. Tá, vou fechar.
Só um minutinho, pessoal, que a gente vai dar continuidade aqui, tá? Então, como eu estava falando aqui, como eu estava mencionando aqui, né? Olha que informação interessante. É claro que tal revelação teria que gerar alguma polêmica no mundo cristão. Quer dizer, por que geraria uma polêmica no mundo cristão? Justamente por causa da mentira que foi nos contada por séculos. Por muitos séculos, nos contaram que Judas era traidor, que Judas traiu o verdadeiro Salvador, Yahushua. Por muitos séculos contaram isso. E nós sabemos que isso não é a realidade. Nós estamos sabendo dessa informação agora. Porque esse apócrifo, né, esse apócrifo de Judas Iscariotes, ele traz aí a verdade que foi ocultada pelo sistema templário. Entendeu? Então, chegou a hora de sabermos dessa verdade. E por isso nós estamos transmitindo aqui tudo informação documentada, com registros. Entendeu? E assim como essa informação, ela chegou até nós a respeito de Judas, né? A respeito de Judas, outras informações contraditórias com relação àquilo que foi nos passado, elas também chegarão até nós, muito em breve, entendeu? Chegarão e nós iremos transmitir essas informações para todos vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcos e o Marcelo, para que eles possam fazer aí os seus comentários aí também, né? Para que a gente possa estar chegando aí no final dessa live. Já está dando 1h07, a gente não vai estender muito, né? Porque fica muito cansativo. Perfeito, irmão Rodinei, perfeito. Eu estou aqui, né, que eu estava pensando hoje, porque nós não combinamos de fazer essa live, né? Você vê que a Ruxa vem nos direcionando, né? Porque de manhã hoje, né, você vê que a palavra hoje foi direcionada a Iuda, né? Iuda. E hoje, quando eu peguei a história e colonização portuguesa do Brasil, lá eu achei um mapa que tem marcado lá, né, que seria Rio de Janeiro, né? J, mas Rio de Janeiro. Então não existe J. Está confirmando mais uma vez no livro. Essa verdade está aí, ó. Porque dentro do mapa, a história e colonização portuguesa do Brasil, eu passei para alguns irmãos hoje nesse mapa, realmente está confirmando lá. É Janeiro, não tem o J. Não tem o J, não existia o J. Foi colocado, né? Então você vê que a Ruxa é maravilhoso. Nós não sabíamos dessa live, né, Rodinei? Mas você vê que a gente foi direcionado por Yahushua, porque de manhã eu peguei esse mapa, né? Passei para alguns irmãos, como eu já falei, né? E vem confirmar, porque não existe J. É Rio, né? Juda, né? Iuda, Rio de Janeiro seria Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro, Janeiro, né? Então você vê que só vem confirmar essa novidade da promessa para nós, né? E nos alegrarem os irmãos que estão assistindo essa live, que, puxa vida, é maravilhoso, sabe? Você compartilhar disso e saber que a verdade está sendo revelada. Isso é maravilhoso. Vou passar a palavra para o irmão Marcelo aí, ok? E agora, essa novidade que passou para a gente agora, tá ouvindo? Tá ouvindo? Essa novidade que foi passada para, como o irmão Marcos falou hoje, que ele de Rio de Janeiro, né? Existe o J, né? É Rio de Janeiro, igual essa novidade que acho preparou para a gente, que o irmão Rodinei passou aí, de Judas, né? Na verdade é Judas, que é um cara muito importante no corpo dos apóstolos de Yahushua. E como o sistema fez a gente acreditar que ele foi o traidor, que a gente malhava ele, quando eu era criança, eu fazia muito isso aí, odiar ele, e a verdade não é. Ele é essa novidade da promessa. Os irmãos do chat, agradecer
vocês ter ficado aí conosco aí, e eu vi essa novidade da promessa que a Ruxa está nos preparando, está nos mostrando para a gente, que é uma novidade que vem, que sai daqui de Yahushalaim, de Jerusalém, Brasil. Eu passo para o irmão Rodinei, eu agradeço muito o pessoal do chat que está acompanhando essa live. Eu quero agradecer aí ao irmão Marcos, agradecer ao Marcelo por ter acompanhado aí juntamente comigo essa informação, né, dentro desse livro aí. E eu sei que tem muitas pessoas que estão curiosas com relação a essas informações, e basta vocês pesquisarem, tá? Vocês podem estar procurando aí na internet, como eu também vou procurar esse apócrifo, nós vamos procurar ele, o Evangelho Perdido de Judas Iscariotes, tá? Esse evangelho, esse apócrifo, ele teve escondido por 1.700 anos. Ele teve escondido por 1.700 anos, ocultado, trazendo toda essa história verídica a respeito de Judas. Uma história totalmente contrária, uma história que nós não conhecíamos. Entendeu? E você vê que quando esse apócrifo chegou na Europa, imediatamente trataram de esconder ele num cofre. Ninguém iria fazer isso se fosse algo sem importância. Vocês concordam comigo? Ninguém jamais faria isso se fosse algo que não tivesse informações reveladoras ali dentro, verídicas. Não é verdade? E esse é o motivo de ele ter sido ocultado, de ele ter sido escondido. Então, eu agradeço aí a todos vocês. Eu torço e espero que vocês também pesquisem. O pessoal que está acompanhando a live aí do chat, vocês pesquisem essas informações, tá? Busque esse apócrifo para que vocês possam saber dessa verdade que nós acabamos de transmitir aqui. E mais novidades virão nesses dias com relação a outras informações reveladoras, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, agradeço o Marcos, agradeço o Marcelo, agradeço a todos os irmãos do chat, foi um prazer estar aqui com todos vocês nessa noite, fazendo essa live aí, e passando essa informação importantíssima, reveladora para todos vocês. E vamos aguardar a próxima live com mais informações que nós iremos trazer em breve a todos vocês, tá bom? Um grande abraço e que o Salvador Yahushua conduza todos vocês no caminho de Sião. Tchau.